Descobrindo os povos indígenas do Brasil. É necessário aprender sobre os indígenas do Brasil, pois eles representam uma parte fundamental da identidade e da história do Brasil. Eles são parte importante da história do nosso país, mas muitas vezes suas histórias são esquecidas ou mal compreendidas. Eles são os primeiros habitantes desta terra e detêm um vasto conhecimento sobre a natureza, os ecossistemas, as plantas e os animais que habitam o nosso país. Além disso, suas culturas, tradições, línguas e modos de vida são ricos e diversos, contribuindo para a diversidade cultural brasileira. Os indígenas também são guardiões dos territórios tradicionais, desempenhando um papel crucial na preservação e na conservação do meio ambiente. Suas práticas sustentáveis de uso da terra e dos recursos naturais são exemplos de como é possível viver em harmonia com a natureza. Há muito tempo atrás, antes mesmo da chegada dos europeus, o Brasil era lar de muitos indígenas. Eles viviam em harmonia com a natureza, respeitando e cuidando da terra que os sustentava. Eram cerca de 8 milhões de indígenas, divididos em diversas tribos e falando mais de 200 línguas diferentes. Mas, ao longo dos últimos 5 séculos, muitos desses povos foram vítimas da violência e da injustiça. Hoje, restam menos de 1 milhão de indígenas, divididos em mais de 300 etnias, falando mais de 270 línguas diferentes. Alguns vivem isolados, escondidos nas profundezas das florestas, longe do mundo moderno. É importante entender que os indígenas não são todos iguais. Eles têm culturas diferentes, línguas diferentes, e vivem de formas diferentes. Alguns vivem em aldeias, seguindo tradições antigas, enquanto outros vivem em cidades, enfrentando os desafios da vida urbana. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm uma visão errada dos indígenas. Elas os veem como atrasados ou selvagens, sem entender a riqueza e a diversidade de suas culturas. Precisamos mudar essa forma de pensar e reconhecer o valor dos povos indígenas. Uma maneira de fazer isso é através da educação. A Lei 11.64508, por exemplo, é uma importante ferramenta que incentiva as escolas a ensinarem sobre a história e a cultura dos indígenas. Precisamos descolonizar o currículo e incluir as vozes e as experiências dos povos indígenas em nossas salas de aula. Além disso, é importante apoiar as lutas dos povos indígenas por seus direitos. Eles enfrentam muitos desafios, como a falta de acesso à saúde e à educação, e a ameaça constante de perderem suas terras para o agronegócio e outras indústrias. Eles são os primeiros habitantes desta terra e detêm um vasto conhecimento sobre a natureza, os ecossistemas, as plantas e os animais que habitam o nosso país. Além disso, suas culturas, tradições, línguas e modos de vida são ricos e diversos, contribuindo para a diversidade cultural brasileira. Os indígenas também são guardiões dos territórios tradicionais, desempenhando um papel crucial na preservação e na conservação do meio ambiente. Suas práticas sustentáveis de uso da terra e dos recursos naturais são exemplos de como é possível viver em harmonia com a natureza. Felizmente, há pessoas e instituições que estão trabalhando para apoiar os povos indígenas. Universidades como a USP, a Unicamp e a PUC-SP têm programas que ajudam os indígenas a terem acesso à educação superior, fortalecendo assim suas comunidades e suas lutas. É hora de reconhecermos a importância dos povos indígenas e de aprendermos com eles. Eles têm muito a nos ensinar sobre como viver em harmonia com a natureza e respeitar todas as formas de vida. É nosso dever proteger e preservar suas culturas e tradições, para que possam continuar a existir por muitas gerações. Se gostou do conteúdo, compartilhe com mais pessoas, pois nunca é tarde para aprender sobre os indígenas do Brasil. Eles são parte importante da história do nosso país, mas muitas vezes suas histórias são esquecidas ou mal compreendidas.